Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui no 7º dia do desafio Eu Sei Quem Eu Sou e hoje nós vamos falar sobre uma mulher amorosa. E é claro que estamos falando dela, né? De Dorcas, que fica em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, tá bom? A partir do versículo 32. Olha, o nome Dorcas também significa Tabita. Ela era uma mulher que vivia em Jope, tá bom? E vamos entender então quando foi que se passou essa história dessa mulher, né? A história dela, gente, está registrada em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, como eu já disse para vocês. E se passou ali na época do apóstolo Pedro. Nessa época, Pedro fazia missões. E ele ia para vários locais pregar o evangelho, falar do amor de Deus e tudo mais. Um certo dia, Pedro chegou numa cidadezinha chamada Lida, que era mais ou menos vizinha de Jope, certo? E Jope era a cidade onde Dorcas morava, ok? Então vamos lá para vocês entenderem. Em Jope, Dorcas era uma mulher muito querida. Ela era muito amorosa, ela fazia boas obras, ela era costureira, olha que interessante. E a Bíblia fala assim que ela fazia túnicas, vestes para pessoas carentes, para viúvas. Então ela era uma mulher muito querida ali pela população. E enquanto isso, Pedro estava em Lida pregando o evangelho, ok? Só que aconteceu um fato inesperado nesse processo. Dorcas veio adoecer e faleceu. E aí o povo, gente, como gostava muito dela, era muito querida, ficaram desesperados. A história conta que as viúvas choravam muito por conta da morte de Dorcas ali, então, né? E logo eles pensaram, cara, nós temos que fazer algo a respeito, porque nós não podemos aceitar a morte dela. E foi então que eles pegaram Dorcas, colocaram em um quarto elevado e mandaram 2 homens atrás de Pedro, do apóstolo Pedro, que estava na cidade ali mais ou menos perto, né, pregando o evangelho. E foi assim, os 2 homens chegou em Pedro e falou, Pedro, não demore aqui, vamos conosco a Jope, porque precisamos de você lá. Acho que Pedro ali já direcionado pelo Senhor, né, seguiu então aqueles 2 homens e chegou a Jope. Quando ele chegou a Jope, ele se deparou com Dorcas morta já. E aí a história conta assim que Pedro tirou todo mundo da sala, que as viúvas estavam ali chorando e mostrando as vestes que Dorcas havia feito para elas e tudo mais. E aí ele tirou todo mundo da sala, do quarto, né? E foi orar. E começou a orar e tudo mais para o Senhor ressuscitar, fazer um milagre ali na vida dela, né? E a Bíblia fala assim que Pedro pegou, começou a orar, depois ele falou assim, Tabita, levante-se. E Dorcas então abriu os olhos e levantou. E Pedro saiu com ela ali para fora daquele quarto, apresentando ela às pessoas com plena saúde e vida. Gente, pensa que milagre grandioso. Esse milagre tomou conta assim de toda Jope e foi muito falado, né? E aí, gente, nós podemos aprender grandes lições com Dorcas. A primeira coisa que eu aprendo com Dorcas é: ela era conhecida pelas suas boas obras. Será que eu e você somos conhecidos pelas nossas boas obras? Será que temos realmente boas obras? Isso é algo a se pensar e analisar, né? Porque ela era famosa ali, conhecida e amada por todos, porque ela era uma pessoa bondosa, ok? Outra coisa que eu aprendo com Dorcas aqui, gente, é que ela pregava o evangelho através das ações. Ou seja, ela era discípula de Cristo, pregava o evangelho, mas ela mostrava Cristo para as pessoas através da maneira com que ela agia, sabe? Então isso é muito interessante, porque nós, é o nosso dever como cristão, refletir a Jesus mesmo, sermos discípulos na íntegra, não só em palavras, mas em ações principalmente, que as pessoas possam olhar para nós e ver o próprio Cristo, né? Através das nossas ações. Então, e isso é bem desafiador hoje em dia, mas esse é o desafio, essa é a vontade que Deus tem para nós, ok? Terceira coisa que eu aprendo com Dorcas, gente, é que ela semeava na vida das pessoas. A Bíblia fala aqui que ela dava boas ofertas. E também fazia vestes e cuidava de pessoas ali carentes, viúvas. Então, assim, o que eu e você temos feito para semear na vida das pessoas, né? Dorcas não esperou ter muito dinheiro, ter recursos e ter a melhor especialização. Ela fez o que ela podia com o que ela podia, sabe? E isso me ensina, porque quantas vezes a gente tem um talento, vários talentos às vezes, né? E não fazemos nada em prol do reino, para alcançar pessoas, para cuidar do próximo, sabe? Isso é uma lição muito grande para nós nos dias de hoje. Estamos tão focados em monetizar, em ganhar dinheiro e tudo mais, e acabamos esquecendo do principal, que é trabalhar para o reino, ok? Então, assim, a história de Dorcas, eu trouxe ela como uma mulher amorosa, porque realmente ela era muito amorosa, porque só tendo muito amor
para poder cuidar do outro, né? Ninguém consegue cuidar de outras pessoas assim se não tiver amor em seu coração, certo? E isso foi o que eu aprendi com Dorcas hoje. Eu espero que você também tenha aprendido algo de precioso. Deixe aqui nos comentários que você gostou desse vídeo, tá bom? Beijos e até a próxima. Tchau!